O professor José Ambrósio disse que alguns amigos recomendaram um espaço liberal, o que vai fazer e falar de reforma agrária. E o contrário também acontece comigo. Quando me chamam para algum fórum da esquerda para discutir alguns temas, muitos me perguntam a mesma coisa. E, portanto, eu faço como você. Também não me recuso aos convites e tento furar o bloqueio, porque normalmente as pessoas gostam da unanimidade, né? Ela é sempre mais confortável. E é importante também a contradição. Eu concordo com o professor quando ele disse que a reforma agrária é um programa de governo, como um programa como outro qualquer. Tem as regras e as regras precisam ser obedecidas. Quer a reforma agrária como um programa, as leis estão aí recomendando a desapropriação e a indenização aos seus proprietários. Entrar no mérito da reforma agrária, se a reforma agrária é boa ou é ruim, eu não me acho no direito. Apenas me acho no direito de colocar como senadora da República os números a que nós estamos observando e tratando todos os dias. E que cada cidadão, faça a sua reflexão. Mesmo porque eu respeito o desejo das pessoas. Desejo daquele que não tem terra, de ter um pedaço de terra. Assim como meus pais e avós tiveram esse desejo e se viram ele cumprido, por que eu vou discutir o desejo de uma pessoa que não tem nada querer ter também um pedaço de chão? Isso não se discute, o desejo das pessoas. A única coisa é que o desejo do outro não pode trazer a minha infelicidade e a destruição do meu desejo e do meu sonho. Portanto, nós vivemos num Estado de direito e nós não podemos relativizar o direito de propriedade. É o que está sendo feito no Brasil todos os dias. E principalmente disfarçado de bandeiras sociais. A bandeira dos negros, que é muito justa, a bandeira dos índios, que também é muito justa, a bandeira daqueles que não têm terra. Portanto, as bandeiras, as pessoas, as fraquezas e as fragilidades estão sendo usadas para tomarem terras de quem tem. O direito de propriedade, ele tem uma origem maravilhosa, tanto que é um direito humano. Ele está na Constituição, como também um direito fundamental. Portanto, também estão relativizando os direitos humanos no país. Os direitos humanos dos negros, das minorias, que têm uma unanimidade mundial, mas também o direito de propriedade faz parte deste mesmo artigo da Constituição. Mas fazem questão de esquecê-lo na maioria das vezes. Por trás disso tudo, o que nós precisamos entender é o que tem na cabeça das pessoas. Quando nós vamos nos aliar a uma ideia ou nos contrapor a uma ideia, nós precisamos conhecer o personagem que é aquele que está patrocinando aquela ideia. Sem compreender a essência da ideia, nós jamais poderemos decidir se somos a favor dela ou se somos contra ela. Portanto, eu tenho lido sistematicamente Gramsci para entender aqueles que pensam diferente de mim. Portanto, quando leio Gramsci, eu entendo que, na verdade, nós estamos vivendo e nos contrapondo não apenas aquele grupo que defende os sem terras, aqueles que defendem os negros, os índios, que defendem os trabalhadores contra o trabalho escravo, que defendem o meio ambiente, mas desde a queda do Muro de Berlim, outras ideias e outras bandeiras precisaram ser adotadas para revitalizar a esquerda retrógrada e fundamentalista. Tenho certeza que não é o caso do nosso professor. Tem pessoas que defendem essas ideias com legitimidade, com boa fé. E eu acredito e tenho certeza que é o caso do professor, que defende com boa fé. Mas nós precisamos entender que o MST, como ele próprio disse, não é a encarnação da reforma agrária. O MST, na verdade, concordo com ele. O MST usa a bandeira da reforma agrária como um pretexto para uma bandeira revolucionária. Portanto, eu entendo e compreendo, se querem terras, se pretendem dar terras àqueles que não têm, que cumpram com a Constituição, desaproprie e pague a terra e dê àquele que achar que deve. O segundo ponto que nós precisamos observar, quais são as condições, quando não é uma terra comprada pelo Banco da Terra, mas uma terra desapropriada para fins de reforma agrária.
Qual é o rito utilizado para que isso seja feito? A Constituição diz no seu artigo 185 e no seu artigo 186, nesses dois artigos, a Constituição define quais as terras podem ser desapropriadas e as terras que precisam cumprir a sua função social. Portanto, no seu artigo 185, a Constituição diz, ao invés de iniciar dizendo quem pode ser desapropriado, a Constituição começa dizendo quem não pode, não deve ser desapropriado. Portanto, não pode ser desapropriado aqueles que têm terras de tamanho pequeno e médios em qualquer território nacional. E as terras produtivas, ponto. Não diz terra produtiva que não. Terras produtivas, ponto. E ainda coloca no seu parágrafo único que as terras produtivas que não estiverem cumprindo a sua função social, que é do artigo seguinte, do 186, o Estado tem que prover. O Estado tem que criar as condições para que aquela propriedade produtiva, portanto intocável, possa cumprir a sua função social de tão sagrada que parece ser, porque está produzindo. Portanto, ela é claríssima. E no artigo 6, no artigo 186, vem dizendo que as propriedades precisam cumprir a função social, que são as leis trabalhistas, as leis ambientais, o bem-estar do trabalhador e do patrão, tudo muito bem. Portanto, infelizmente, a Lei 8.629, de 1993, ela regulamentou o que era terra produtiva. Produtiva, ponto. Mas em como é o fiscal, quando chegar à propriedade, como ele vai enxergar e denominar no papel e na caneta, com a caneta, o que é produtiva ou não produtiva. Neste momento foi praticado uma inconstitucionalidade. E nós temos um adinho no Supremo Tribunal Federal contra esta lei. Porque a lei diz o seguinte: terra produtiva é aquela que cumpre simultaneamente os indicadores de GUT e GEE, que é o grau de utilização da terra de 80% e os índices tais de produtividade que querem trocar a todo momento. Portanto, a lei sobrepõe a Constituição e desconsidera que a produtiva, embora não esteja produzindo em 80%, ela não pode ser desapropriada. Vou dar um exemplo simples. O Príncipe tem uma fazenda de 1.000 hectares e eu sou vizinha dele em 1.000 hectares. O fiscal do INCRA chega nas duas propriedades e vem na minha primeiro. Qual o tamanho da sua terra? 1.000 hectares. Portanto, vou começar a primeira prova. A senhora tem que produzir em 80% para uma conta simples. Portanto, eu terei que estar produzindo em 800 hectares na minha propriedade. Quando o fiscal do INCRA mediu, ok, a senhora está produzindo direitinho, passou na primeira prova. Está produzindo em 800 hectares e está cumprindo os 80% de GUT, que é o grau de utilização da terra. Vamos para a segunda prova. A senhora planta o quê? Planta o milho. Bom, os índices de produtividade orientam que a senhora tem que produzir, no mínimo, 1.900 quilos de milho por hectare. Então, tá bom, vamos medir e pesar o seu milho. O milho não está? Me dê as notas de venda. E faz as contas, parabéns, a senhora cumpriu os índices de produtividade também e, portanto, a senhora não será desapropriada. Saiu dali, foi para a casa do príncipe. Quantos hectares? 1.000. Mediu os 1.000, o senhor tem que estar produzindo em 800. Só que na hora que foi medir, faltaram 10 hectares. E o príncipe está produzindo em 790 hectares. Portanto, ele já tomou bomba na primeira prova e o fiscal do INCRA poderia ir embora e desapropriá-lo naquele momento. Mas vamos continuar a prova. A segunda prova é a produtividade, os índices de produtividade. O senhor produz o quê? Milho, igual a sua vizinha? Sim. Então, o senhor tomou bomba na primeira prova, mas eu vou lhe dar e vou fazer de qualquer jeito a sua segunda prova. Só que na hora que mediu os quilos de milho por hectare, não foi 1.900. Ele produziu 4.500. 4.000 quilos e 500. Mesmo assim, ele vai desapropriado e eu não. Ele que é produtivo. Por quê? Porque, contrariando a Constituição, a lei coloca que, simultaneamente, ele é obrigado a produzir em 80% da sua propriedade. Então, isso é para esclarecer a vocês, jovens empresários de Minas Gerais, que quando nós brigamos em Brasília desesperadamente para não tocar nos índices de produtividade,
É exatamente disso que eu acabei de dizer. Portanto, o direito de propriedade, ele origina do esforço do próprio homem, do esforço do ser humano. O suor do seu trabalho, o suor da sua vida é transformado em remuneração. E essa remuneração, ao invés de estar debaixo de um colchão ou apenas gastando tudo o que produziu, ele compra um patrimônio. E, portanto, se aquele patrimônio foi o resultado do seu labor e da sua prosperidade, aquilo é seu, porque aquilo é você. Por isso, o direito de propriedade, em todas as partes desenvolvidas do mundo, é um pilar fundamental para o crescimento de todas as nações.